Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, paz, graça e misericórdia, né? Seja com todos nós nesse dia, que é o 10 de novembro, né? De 2022. Aleluia, né, irmãos? Aleluia. Hosana, né? Maranata. Graças a Deus. Estamos aqui vivos, né? Para viver mais um dia na presença do Senhor, né? O Deus de Israel, aquele que criou os céus e a terra e tudo que neles há. E que mandou o seu Filho Jesus Cristo vir aqui fazer o resgate, né? Da criação, das criaturas, derramando ali o seu sangue precioso no madeiro, né? E ressuscitando ao terceiro dia. Aleluia! Hosana, né? Maranata. Amém. Sim, irmão, então aí, né? Eu mandei aí mandei aí uma mensagem do irmão Orlando, né? Confirmando aí que a escola está lá à nossa disposição para o ajuntamento domingo, certo? Então nós vamos fazer lá o nosso ajuntamento, faço votos que os irmãos se esforcem, né? Para estarem ali, né? Para que nós possamos juntamente orarmos, né? E adorarmos o nosso Deus, meditarmos na sua palavra, né? E vamos colocar aí esse acontecimento, o segundo domingo, na nossa agenda, né? Certo? Quer dizer, isso aí já tem quase 20 anos que a gente tem isso programado na nossa agenda e tem irmão que ainda fica perguntando, e o segundo domingo vai ter ajuntamento? Não. Se tiver lugar, haverá ajuntamento. A mesma coisa a reunião dos varões, né? É o primeiro domingo, né? Reunião de varões. Segundo domingo, reunião, o ajuntamento de todos. E as reuniões aí nas comunidades, né? Certo? Então vamos lá, né? Continuar aí com a nossa pequena caminhada, pequena história aí, né? Para entendermos aí o que aconteceu, né? Com esse chamado cristianismo, onde está a igreja, né? Certo? Então nós estamos falando aqui, né? Que uma determinada época aí nos anos 1400 por aí, né? É isso? Que, quer dizer, antes disso, mas houve uma febre, digamos assim, houve um movimento grande, né? A partir dos anos 1400, 1500, para a tradução das escrituras, né, nas línguas de cada país, né? Certo? E isso aí mostrou as diferenças, né? Entre a igreja romana, que dominava o mundo, digamos assim, né? E aquilo que estava escrito sobre a igreja primitiva lá no Atos e nos Evangelhos e nas cartas, né? Então as pessoas começaram a despertar, né, para a diferença, né? E aí começaram a fazer o quê? Começaram então a teorizar, né, digamos assim. E a teoria caiu sob a ênfase no indivíduo, né? Certo? Ou seja, não, a salvação era uma questão pessoal, então a instituição, né, não é importante para nós, segundo, digamos assim, alguns pensadores, né? Que nós vamos ver exatamente quem são. É basicamente Lutero, né? Então a ênfase começou a ser no indivíduo e se esqueceu, digamos assim, da instituição. Então se identificou, né, de que a igreja romana não tinha nada a ver com o evangelho e por isso então se condenou a instituição e claro que a igreja foi no meio, né? Pelo que a gente entende aí
pelo que a gente entende do que os historiadores dizem, né? Então a ênfase passou a ser no indivíduo e não na instituição, né? Isso dizem que foi importante para ensinar que a salvação era uma questão pessoal, né? E aí o que aconteceu? A autoridade da igreja romana, né, foi substituída pelo quê? Tentou-se substituir a sua autoridade pelas escrituras, né, pela Bíblia, né, que se tornou uma leitura livre e individual, porque as traduções, né, foram feitas aos milhares, né, em todas as línguas possíveis e imaginárias. Então as pessoas começaram a ter acesso, né, às escrituras facilmente, né? Porque muitas pessoas, né, distribuíam de graça, né, as cópias das escrituras, traduziam de graça, né? Graças a Deus, né? Então, irmãos, aí nós chegamos aqui então no que se chama de reforma protestante. Chegamos aqui nessa história. Então, o que é essa reforma? O que é isso? Né? Porque para o católico romano, né, ele vê a reforma protestante como uma revolta, né, de opositores contra a Igreja Universal. Então, nós sabemos que a Igreja Romana defendia uma Igreja Universal, né, com o Papa sendo o dominador, né, temporal e espiritual da Terra, do mundo, do planeta, porque ele se dizia o representante de Deus e de Jesus Cristo aqui na Terra, né? Por isso é que ele defendia uma igreja universal, um governo universal, né, aqui na Terra, em nome de Deus, né? E o protestante, como é que ele vê a reforma, né? O protestante, ele vê a reforma como uma volta ao Novo Testamento, uma volta, né, aos ensinos genuínos, né, dos apóstolos, dos profetas, onde Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, né? E para outros ela é tida como um momento revolucionário, né? Um momento de revoltas, né, gerais, né, contra governos, contra perseguições e coisa que o valha, né? Então essa reforma, né, reforma protestante quer dizer o quê? A reforma, quando se fala em reforma protestante, está se falando da reforma do catolicismo romano, da Igreja Romana, né? Que as pessoas viam que a Igreja Romana estava fora das Escrituras. Então essa reforma protestante, ela aconteceu e se restringiu principalmente na Alemanha inicialmente, né? Certo? A maioria não aceitou a reforma. E a Igreja Romana tratou de desenvolver uma contra-reforma, né? Uma reação, né? E os historiadores protestantes justificam a reforma pela providência divina. Ou seja, a providência divina, né, providenciou o aparecimento de pessoas que criticassem os desmandos, né, daquilo que se chamava de Igreja Católica Apostólica Romana. É claro que isso é verdade, né? Deus, ele tem zelado, né, pelo seu povo, pela sua palavra, é isso? Mas nós estamos vendo aqui que a Igreja Romana, ela se desviou desde os primórdios, né? Logo na primeira reunião que os apóstolos tiveram com aqueles judeus, né, ali no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, teve uma reunião ali para resolver uma controvérsia sobre a lei de Moisés. Os judeus não acataram a correção apostólica. Então o catolicismo romano, né, e essas religiões que falam aí em nome de Jesus fora do Evangelho começaram ali, conforme a gente está defendendo aí, né, essa hipótese, e não só eu, como também muitas pessoas têm pensado assim, né, e a realidade tem mostrado isso, né.
Então, realmente, a providência divina funciona, né? Deus tem tomado todas as providências necessárias e possíveis, né? E impossíveis para defender a sua palavra. E aí nós vamos parar por aqui hoje, amanhã a gente continua, se Deus quiser. E paz seja com todos nós.